Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal do Colégio Êxodos TV para a gente conversar um pouquinho no nosso quadro Momento com Deus. E eu gostaria de refletir com vocês hoje Provérbios 22:6, que diz o seguinte: ensina o caminho em que deve andar a criança e ainda que quando for velho não se desviará dele. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito dessa máxima, no sentido de que nós temos os nossos filhos e, enquanto pais, queremos, claro, que eles sejam felizes, que eles sejam boas pessoas, que eles se deem bem na vida, que eles possam realmente crescer e terem sucesso, serem vitoriosos, se desviarem do mal, saber o que é certo e o que é errado. E aí, enquanto pais, a gente se pergunta, então, qual é a receita para isso? A receita é essa que eu acabei de ler, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o caminho em que o teu filho deve andar, que mesmo quando ele estiver grande, não se desviará dele, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que enquanto pais, quando nós pensamos em educar as nossas crianças, nós devemos cobri-la com ensinamentos bons, direcionados principalmente a princípios cristãos que a gente sabe que não vai ensinar nada de errado para eles. No sentido de que, quando você tem uma conduta cristã, e aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de cristianismo, ou seja, de crer em Cristo, nós estamos falando dos ensinamentos dele. Nós sermos mansos, temperados com sabedoria, sermos propagadores da paz, sermos éticos, sermos bondosos. E aí a gente pensa o seguinte: mas a vida vai cercar os nossos filhos de todos os perigos que a gente possa imaginar. É verdade. Mas nós, enquanto pais, enquanto educadores, nós precisamos entender que nós não podemos criar os nossos filhos em uma redoma. Infelizmente, nós vamos ter que um dia dar a eles o espaço para que eles cresçam nas suas vidas estudantis, nas suas vidas profissionais, nas suas vidas pessoais, no sentido de relacionamentos. E quando a gente nos deixamos essas crianças irem para esses universos, a gente sabe que eles serão bombardeados com situações que podem causar risco para as suas vidas. Por exemplo, é sabido que hoje em dia, tanto nas escolas como nas universidades, os jovens que estão entrando cada vez mais cedo nessas instituições, eles são bombardeados por apelos sobre drogas, prostituição, lascívia e tudo que não é bom. É verdade. Mas enquanto pais, nós precisamos entender que se nós damos a ele o bom ensinamento, que se nós damos a eles o exemplo acima de tudo, porque nós sabemos que já é provado cientificamente que a criança ela vai aprender com muito mais facilidade, com muito mais consistência se ele aprende pelo exemplo. Então, nesse momento, esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Ensina o caminho para o teu filho. O caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do respeito, o caminho da bondade, que mesmo quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. E isso é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Tia Hélida, mas então meu papel enquanto pais é somente esse, ensinar o caminho? Não. E aí entra a segunda parte da nossa reflexão de hoje. Algum tempo atrás eu entrei em contato, eu li um livro e uma revista a respeito de uma mãe que dentro da sua igreja começou um projeto chamado Desperta Déboras. O que era esse Desperta Déboras? Ela propôs
as mulheres daquela igreja que se juntassem para orar pelos seus filhos. E aí, gente, aconteceu uma grande revolução na cidade em que ela estava inserida, ao ponto de se propagar para outros lugares. Então, o segundo ponto que eu quero tratar com você hoje: mães de joelhos, filhos de pé. Por mais que você ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, durante toda a vida dele, ele vai estar cercado de perigos que irão ou não alcançá-lo. Enquanto pais e mães, o que é que eu posso fazer para que o meu filho se desvie do mal? Para que ele se lembre sempre daquilo que eu ensinei para ele? Joelhos dobrados, corações contritos. A oração de uma mãe sobre o seu filho faz com que todos os perigos possam ser abrandados. Tchelle, então você está dizendo que nunca o meu filho vai sofrer nenhum problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se eu, como mãe, entrego o meu filho diariamente ao Senhor, que eu coloco ele em oração todos os dias pela sua vida, pelos seus projetos, o meu filho vai ter menos possibilidades de cair numa esparrela da droga, da prostituição. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E você, como mãe, você é justa. Porque você jamais pedirá para Deus uma coisa ruim para o seu filho. E a Bíblia também diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Nós, enquanto mães, precisamos ter a consciência de entregar os nossos filhos diariamente a Deus. Entregar a sua vida, os seus projetos, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Porque somos nós, enquanto mulheres, enquanto mães, que temos o dom da intercessão pelos nossos filhos. Que temos a autoridade de Deus para orar pelos nossos filhos, para abençoar os nossos filhos. Nunca deixe de orar pelo seu filho. Não importa se ele já é grande, se ele já tem uma vida feita, se ele já tem uma família. Seus filhos serão seus por toda a sua vida. E esse é um bem que você tem que ter o maior cuidado possível. Porque a vida de um filho nos é emprestada por Deus. Então, nós temos que valorizar isso. Nós temos que cuidar deles. E aí, eu quero dizer para você que a sua oração não vai impedir com que ele passe pelas provações que todos nós precisamos passar. Um dia ele pode ser acometido de uma doença grave, um dia ele pode sofrer um acidente, mas vai fazer toda a diferença se você estiver com ele em oração. Quantas histórias maravilhosas nós temos ouvido de crianças que são curadas pelo poder da oração. Crianças que são ressurretas pelo poder da oração. Quantas crianças e jovens são livres do mal pelo poder da oração. Então, mães e pais, que você possa acolher essa verdade no seu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Ore pelo seu filho. Eles são bens preciosos que Deus te emprestou para que você cuidasse. E é importante ressaltar. Todos nós daremos contas a Deus das nossas vidas. E você, enquanto pai e mãe, você vai dar conta a Deus daquilo que você fez com o seu filho, pelo seu filho. Porque você recebe de Deus o benefício de ter um filho amado para você, e ele te entrega com a responsabilidade de que você cuide, que você eduque, que você o faça crescer na presença do Senhor, com bons conselhos, com boas orientações.
E ele te dá a responsabilidade de ser a cobertura espiritual sobre a vida do teu filho. Ore pelo seu filho, porque o poder da oração de uma mãe é imenso. Nós não podemos medi-lo, porque a força que nós temos como mães desafia a qualquer força externa, não é? Então, que nessa manhã você possa guardar essa palavra. Mães de joelhos, filhos de pé. Consagre o seu filho ao Senhor todos os dias. Ensina o caminho que ele deve andar, porque mesmo quando ele estiver grande, ele não irá se esquecer do que você ensinou. Que você possa guardar essa palavra no seu coração neste momento. Você possa assistir, curtir e compartilhar com seus amigos e com seus parentes. Amém?